No vídeo de hoje eu vou te mostrar um problema que está acontecendo muito no mercado financeiro, muitos investidores perdendo dinheiro com fundos imobiliários e até outros ativos também. Esse conceito aqui que eu vou te ensinar hoje, ele vale para todos os investimentos e poucas pessoas sabem. Então fica até o final desse vídeo que ele é muito importante e vai te ajudar aí no seu desenvolvimento. Se você chegar até o final do vídeo e gostar desse conteúdo, eu vou te pedir somente uma coisa. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana importantes, tanto de fundos imobiliários, de ações, e isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas. Bom, o que eu quero te mostrar hoje aqui? Quando a gente fala de fundos imobiliários, mais de 75% hoje das negociações na bolsa são de investidores pessoa física. E a grande parte desses investidores hoje no mercado são investidores novos no mercado, são investidores que estão começando, que estão aprendendo, então não necessariamente eles entendem sobre o mercado. E se a gente pegar de 2018 para cá, a gente saiu de 300, 400 mil investidores para hoje mais de 2 milhões de investidores. É um mercado que está crescendo demais. E qual que é um dos problemas hoje que faz muitos investidores perder dinheiro? É não conhecer sobre risco e volatilidade. Eu vou te ensinar hoje a você entender o que é o risco e volatilidade e vou te ensinar a você enxergar que quando o seu fundo imobiliário estiver caindo, se é o momento de você realmente sair do fundo imobiliário ou é um momento de oportunidade para você comprar mais. Bom, esse aqui é um software que eu utilizo aqui para minhas consultorias de investimento. E aqui o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar o risco, a volatilidade e as correlações. Primeiramente eu vou te mostrar o que é a volatilidade. A volatilidade nada mais é do que a variação dos preços dos ativos em um determinado período. Então eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar que criptomoedas são mais arriscadas porque elas têm mais volatilidade. Hoje a gente tem vários tipos de interpretações frente à volatilidade. A grande parte das pessoas acreditam que volatilidade é um certo risco, e tem uma outra parte das pessoas que acreditam que volatilidade é uma oportunidade. Eu sou as pessoas que acreditam que volatilidade é uma oportunidade, mas tem que ser analisado para cada perfil. E o vídeo de hoje eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como você pode interpretar essa volatilidade ao seu favor, tá? Então agora a gente vai voltar aqui para a tela do computador para você entender mais na prática. A gente colocou aqui na tela do computador uma análise do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né? Aquela cesta de fundos imobiliários, tem mais de 80 fundos imobiliários aqui dentro. O CDI, né, como se fosse a nossa renda fixa, o IBOV e o dólar. E o que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar a relação do risco versus o retorno. Eu coloquei uma escala aqui de 2018 até 2023, tá? Então dá mais ou menos 5 anos aí. Se a gente olha aqui o primeiro aqui, que é o CDI, a gente observa que ele está com um risco de 0,25 e um retorno de 7,46. Então é um risco muito baixo. Por que é um risco muito baixo? Porque quando você investe ali num Tesouro Selic ou num CDB, você tem proteções, né? No CDB você tem o FGC e no Tesouro Selic você tem ali o governo, né? Um risco soberano, né? Você tem ali o menor risco possível. Então a gente consegue observar isso aqui, né? Que ele tem um risco muito pequeno. Olhando o outro ativo, a gente tem o IFIX. A gente percebe que ele tem um risco de 10,15%, e um retorno, ele entregou um retorno aí de 7,19 nos últimos 5 anos. Já consegue sair de uma escala de risco maior, percebeu? A gente saiu de 0,2 para um risco de 10, certo? Continuando a nossa análise aqui, a gente está olhando agora o dólar, né? A variação do dólar, que é uma outra moeda diferente da nossa. E eu trouxe exatamente isso aqui para você conseguir entender a relação, né, desse risco e você vai entender onde a gente vai chegar. O dólar hoje está com um risco de 15,16 nos últimos 5 anos, né? Essa análise, e entregou um retorno de 6,62. Então, se você tivesse investido ali no dólar, você teria esse retorno e estaria correndo esse risco nessa escala de 5 anos. E depois, por último, a gente vai olhar o IBOV, que é a cesta ali de ações aqui da nossa bolsa. A gente teria em 5 anos o risco de 26,57 e ele teria entregado um retorno de 6,52. Então você deve estar pensando aí agora, poxa, cara, então na verdade aqui o menor risco possível com a maior rentabilidade possível nem seria investimentos da renda variável, seria o nosso próprio CDI, né? Olha só, risco de quase zero, né? Praticamente zero, com retorno de 7,46. A gente teve um risco no IFIX de 10, com retorno de 7,19. Então aqui o CDI está ganhando do IFIX, o CDI está ganhando do dólar e o CDI está ganhando do IBOV, isso tudo com risco menor. Mas o que eu quero te mostrar aqui não é somente a questão da volatilidade, eu quero te mostrar que quando a gente monta uma carteira diversificada, a gente consegue reduzir o risco
e também aumentar a nossa rentabilidade, por incrível que pareça. Então por isso eu vou te mostrar agora na prática. A gente vai fazer uma simulação aqui, ó, montando uma carteira com 25% em FIX, 25% em CDI, 25% em BOV e 25% em dólar, para a gente ver quanto que essa carteira iria performar e qual que seria o risco dessa carteira, tá? Então aqui eu vou lá, agora eu vou colocar esse ativo também aqui na nossa análise e olha só o que vai acontecer. Olhando agora aqui o nosso resultado, a gente teria então as mesmas condições, né? O CDI ali com risco de 0,25, retorno de 7,46, o IFIX 10, retorno de 7, a mesma situação. Olha só como que estaria a nossa carteira se a gente tivesse montado essa carteira 25, 25, 25 separadamente ali em 4 ativos diferentes. A gente teria um risco de 7,6 e um retorno de 8. Então seria um retorno maior do que todos os ativos da renda variável aqui, né? O IFIX, ativos do dólar e também do IBOV, e a gente teria ali um risco menor. Ainda perderia para o CDI? Se a gente fosse olhar a relação do risco, né? Sim, com certeza. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar que quando a gente faz uma diversificação correta da nossa carteira, tá? A gente consegue reduzir o risco da nossa carteira e também consegue aumentar a rentabilidade. Você deve estar pensando aí, então você quer dizer que o risco é uma volatilidade? Vai depender de cada pessoa, mas o que eu quero te mostrar é que não necessariamente você investir no ativo que é mais volátil significa que ele é mais arriscado, porque tudo vai depender da sua ótica, da sua visão sobre aquilo ali. Então a diversificação ela vai te proteger, né, na grande parte aí da volatilidade que a gente pode se falar de risco. Quanto mais você vai investindo, né, quanto mais você vai conhecendo esse mundo dos investimentos, você vai entendendo que a volatilidade ela pode ser uma oportunidade para você. Agora a gente vai analisar a volatilidade desses ativos para você entender onde que eu quero chegar. Olhando aqui agora, né, esse gráfico aqui do acumulado, né, drawdown acumulado, que é a volatilidade, né, durante esse período de 5 anos, essa carteira que a gente fez aqui, eu quero que você dê uma olhada no seguinte, ó. A gente tem em vermelho o CDI, olha só, não tem volatilidade nenhuma, né, como a gente já sabe. Vamos acrescentar agora o IFIX. Acrescentando no IFIX, a gente já começa a ter uma volatilidade aqui. Então a gente percebe aqui que, né, tem uma certa volatilidade durante esse período. Legal. Vamos acrescentar agora aqui o dólar. Acrescentando o dólar, a gente vai ver também que ele teve uma certa volatilidade até menor aqui do que o nosso IFIX, né? Legal. Então, se você tivesse investido no dólar, você teria uma volatilidade menor que o IFIX. Não significa que seria melhor que o IFIX em rentabilidade, mas a volatilidade você conseguiria ter uma volatilidade menor durante esses 5 anos. E se a gente acrescentar o IBOV, olha só o índice de ações aqui. Quanto que seria essa volatilidade? Olha como que a volatilidade aumentou, né? Então a gente percebe que as ações elas têm uma volatilidade maior. E se a gente colocasse a nossa carteira que a gente montou lá, de 25% em cada ativo, olha só onde que ficaria essa volatilidade aqui no gráfico. Bem abaixo de todos, né? Na verdade, só não ganharia do CDI, mas ele ficou também abaixo do dólar, olha só. Olha só que interessante. Então, nesse caso, né, se a gente diversificasse a carteira dessa forma, nesse exemplo, a gente diminuiria o risco dos nossos ativos, a volatilidade em si, né, a gente está considerando o risco de volatilidade, e a gente conseguiria também um retorno muito interessante. Pô, legal, Gu, então eu entendi que a diversificação vai me ajudar a diminuir a volatilidade da minha carteira e isso é muito importante. Tá, mas você falou que a volatilidade ela não deveria ser analisada como risco. Sim, só que isso vai depender de cada perfil de investidor. Tem pessoas que não se sentem bem em ver essa volatilidade muito alta. Então tudo vai depender do seu perfil. E o que eu quero te mostrar aqui é que você consegue ir dosando isso com base no seu perfil e buscando a rentabilidade que você precisa, tá? No mercado financeiro não existe almoço grátis. O único almoço grátis é a diversificação, tá? E falando sobre a volatilidade, como eu comentei no início do vídeo, eu enxergo, né, a volatilidade como uma oportunidade. Ativos que são mais voláteis, eles vão nos dar mais oportunidade de comprar esse ativo mais barato. Então a volatilidade ela precisa ser enxergada também como uma oportunidade. Se você tem um perfil mais conservador, tá tudo bem, né? Você vai ter uma exposição menor em ativos que são mais voláteis. Mas a exposição que você tiver nesses ativos, né, você tem que olhar como uma oportunidade, porque esse ativo ele pode variar muito por causa do mercado, né? E não necessariamente aquilo ali reflete no que realmente está acontecendo. Então surgem muitas oportunidades aqui. Por que é muito importante você entender esse conceito? Porque hoje no mercado, agora falando de fundos imobiliários, existem muitas pessoas novas investindo. Então essas pessoas hoje elas são movidas a essa volatilidade. A grande parte são movidas a essa volatilidade. E não somente essa volatilidade, são movidas aos dividendos.
O que está acontecendo hoje é que os fundos imobiliários, com renda variável, como a gente já sabe, eles vão variar o preço, eles vão ter volatilidade. Até mostrei um exemplo aqui, o IFIX, ele tem volatilidade, né? Então eles vão ter essa volatilidade, às vezes para cima, para baixo, e os investidores que não têm apetite a isso, né? Não têm estômago para isso, como a gente disse, eles vão sair desses ativos com prejuízo. Um fundo imobiliário ele vem distribuindo dividendo, no outro mês ele distribui um dividendo menor, que às vezes não é um problema específico desse fundo, e sim talvez um ciclo econômico, um fundo de papel indexado ao IPCA, talvez a gente teve uma queda da inflação um mês, 2 meses atrás, e esse fundo está entregando ali o que ele conseguiu de retorno. Os investidores já se desesperam, saem vendendo, a cotação cai, e aí surgem oportunidades para quem enxerga a volatilidade como uma oportunidade. Então é muito importante você entender esse conceito, mesmo você sendo mais conservador, e você também sendo mais arrojado, entendendo que você vai ter essa oportunidade quando tiver volatilidade nos ativos. Então o que é importante quando você vê a sua cotação ali caindo, você precisa analisar, né? Vamos dar um exemplo de um fundo imobiliário. O que é importante você olhar antes de tomar a decisão de vender esse ativo? Isso aqui é muito importante. Primeira coisa é você olhar o ciclo econômico. A gente já falou várias e várias vezes aqui nesse canal. Eu tenho vários vídeos aqui explicando que é muito importante você entender o ciclo econômico. E quando você entende o ciclo econômico, você vai entender que vai ter momentos que os fundos imobiliários eles vão cair os preços e vai ter momentos que eles vão subir os preços. Então você precisa primeiro olhar em qual ciclo econômico que a gente está passando. Será que essa queda desse fundo imobiliário da minha carteira é por causa do ciclo econômico? Então primeiro você vai olhar isso antes de você tomar a decisão de venda. E depois você vai olhar o relatório gerencial do fundo, ver o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Será que é uma inadimplência da sua carteira? Será que algum inquilino saiu de algum ativo e ficou sem o pagamento de dividendos? Será que é um fundo que se alavancou muito e teve algum problema exatamente por causa da alavancagem? Aí você vai olhar o relatório gerencial, depois que você olhou a questão do ciclo econômico. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter mais informações, né, importantes para você tomar uma decisão do que você vai fazer, e no final de tudo isso você vai olhar por que eu comprei esse fundo imobiliário, qual foi o motivo que eu comprei esse fundo imobiliário. Você vai casar essas 3 informações e aí eu tenho certeza que você vai saber o que você vai ter que fazer, tá? Então é muito importante, antes de tomar qualquer decisão precipitada, entender o que está acontecendo, e isso hoje no mercado de fundos imobiliários não está acontecendo. As pessoas vê os dividendos caindo, elas já saem vendendo, as pessoas vê o ativo caindo, elas já saem vendendo porque elas não entendem exatamente o que eu expliquei para você nesse vídeo. O que é a volatilidade, qual é o benefício dela, como utilizar essa volatilidade ao seu favor e também seguir aqui essas etapas que eu passei para você agora. Então se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana sobre fundos imobiliários de forma bem simples e clara para você entender, e eu quero que você comenta aqui embaixo. Hoje, como que você enxerga a volatilidade nos seus investimentos? Você enxerga como uma oportunidade ou você prefere ser mais conservador ali e ficar um pouco mais tranquilo? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. Até o próximo vídeo, tamo junto!